Fala galera ligada aqui no Conacet, como é que vocês estão? Eu sou o Léo, técnico em segurança do trabalho, sou do canal Técnico 360 e no nosso encontro de hoje, mais um episódio da nossa websérie, eu vou falar sobre duas ferramentas. Os 5 porquês utilizados na área de segurança do trabalho e a outra, procedimento operacional padrão. Primeiro eu vou falar sobre a ferramenta dos 5 porquês. É uma ferramenta muito utilizada não só na segurança do trabalho, mas obviamente a gente aqui vai abordar questões ligadas à segurança do trabalho. É uma ferramenta muito utilizada para a gente encontrar a causa raiz de um determinado problema, um determinado acidente, qualquer tipo de desvio, acontecimento, ocorrência, etc. O caso é que muito dificilmente, raramente, a causa raiz de um problema está no fator antecedente ao acidente, né? A gente tem diversos motivos que vão levar a uma ocorrência final, a um acidente, um incidente, algum desvio. Então a gente tem vários momentos que foram se juntando, que foram se sequenciando. Então a importância dos 5 porquês é justamente essa, a gente não trabalhar com o primeiro motivo, né? Por que que aconteceu o acidente? Por causa disso. O objetivo dessa ferramenta não é esse, é a gente buscar lá atrás qual foi o real motivo, o real problema que ocasionou aquele acidente. Vou me manter no exemplo do nosso encontro sobre o what if, do funcionário que subiu no andaime para fazer um trabalho, uma pintura de fachada, etc. Citando o exemplo do nosso encontro anterior, do funcionário que subiu no andaime para fazer um trabalho, né, de pintura em fachada, etc. Bateu aquele vento forte, ele caiu lá de cima. Aí a gente vem trabalhar em cima dos 5 porquês. Vamos buscar a causa raiz dessa problemática. Por que o funcionário caiu lá de cima? Primeira resposta, clássica, porque ele estava sem cinto. Óbvio que ele caiu porque ele estava sem cinto. Mas esse é o real motivo? É a causa raiz do problema? Não. Por que que ele estava sem cinto? Bom, ele estava sem cinto, sei lá, porque ele não recebeu o treinamento referente a trabalho em altura. Se ele não recebeu o treinamento, qual o motivo? Por que que ele não recebeu esse treinamento? Porque a empresa não identificou uma ferramenta que pudesse prever aquela atividade. Olha aí a mágica da segurança do trabalho, as ferramentas se interligando. Por que que a empresa não identificou uma ferramenta? Que ferramenta é essa? Poderia ser o what if, que a gente falou no último encontro. O what if, ele faria essa suposição. Ele poderia preencher num dos campos da ferramenta a queda do funcionário por falta de cinto. A gente utilizou o motivo vento forte, mas poderia ser falta de cinto. E aí a gente já estaria prevendo esse tipo de problema e essa situação não aconteceria, né? Então, nesse caso, faltou realmente uma ferramenta de prevenção. No caso, uma delas, né, que a gente pode trabalhar seria o what if. Então, faltou um treinamento, uma ferramenta prevencionista que pudesse supor, que pudesse identificar. Essa seria a causa raiz da queda do nosso coleguinha lá de cima do andaime. Se essa empresa tivesse um procedimento operacional padrão, isso não aconteceria. Isso não aconteceria. E é isso que eu vou falar agora. Nós vamos falar sobre POP, Procedimento Operacional Padrão. O que é o POP? Nada mais é, falando a grosso modo, da forma mais objetiva possível, um manual de execução de atividades. Só isso. Acabou. Esse é o POP. Para que ele funciona? Para qualquer pessoa da empresa pegar aquele manual e conseguir executar uma tarefa. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou técnico em segurança do trabalho, eu sou péssimo com trabalhos manuais. Mas frequentemente a gente compra um móvel ou outro e precisa montar, né? Ninguém vai na sua casa, um montador, montar uma mesinha de computador. É banal, é ridículo isso, qualquer pessoa monta. Até eu. Mas por que eu monto? Porque vem o manual. Ou seja, eu não preciso ser um marceneiro para poder montar a minha mesinha lá de computador. Então, esse é o objetivo. Aquilo nada mais é do que um POP da mesinha de computador. É um procedimento operacional para montagem da mesinha. A gente pode criar um procedimento operacional para diversas atividades, dentro de um processo produtivo. Ou seja, a gente vai ter um procedimento operacional padrão para qualquer tipo de tarefa dentro de uma fábrica, de uma indústria, de uma empresa, qualquer atividade que você quiser. Qualquer pessoa vai conseguir desempenhar aquela tarefa a partir do momento que pegue aquele documento, pegue aquele manual e ali vai constar um passo a passo. Isso vai fazer com que aquela pessoa evite negligência, imperícia, improviso. Então vai servir justamente para fazer com que aquela tarefa seja executada da forma mais correta
possível. Dessa forma, a gente consegue prever a qualidade daquela tarefa e, consequentemente, de um produto final. Beleza? Outro ponto que é muito importante destacar é que o POP não tem uma estrutura básica, ele não tem um padrão para montagem. Eu dei esse exemplo da mesinha de computador, etc. Aquilo é um POP da montadora, é um manual de montagem da mesinha. Mas você pode chegar numa fábrica de refino de açúcar, por exemplo, e ter lá um procedimento operacional padrão para o empacotamento do açúcar. E aí o pessoal daquele setor vai ter um POP, um manual para exercer aquela função. Assim como numa montadora de veículos, por exemplo, eles vão ter um POP para diversas atividades, enfim. Cada tarefa, cada atividade pode ter o seu procedimento operacional padrão. É imprescindível que a elaboração desse documento seja feita por uma pessoa que conhece minuciosamente aquele procedimento, que ela vai elaborar, ela vai passar, ela vai mostrar o passo a passo correto de como que deve ser feita aquela atividade. Então, qual é o ideal? É que a gente chame uma pessoa acostumada, experiente a fazer aquela tarefa e nós, como segurança do trabalho, entremos com a questão, com o nosso conhecimento técnico voltado à prevenção de acidentes. E a pessoa vai entrar com o conhecimento prático dela. Dessa forma, a gente une os conhecimentos e elabora um documento praticamente infalível. Ficou claro? Beleza. Então, voltando para a questão dos 5 porquês, a gente acaba conseguindo chegar até a causa raiz. Nesse exemplo que a gente deu, a causa raiz era a falta, inclusive, de um procedimento operacional padrão, mas os 5 porquês vai trazer para a gente qual é a causa raiz do problema, do acidente. Através do conhecimento da causa raiz, a gente vai trabalhar em cima de uma outra ferramenta que vai mostrar para a gente como que a gente pode fazer para corrigir, para criar ações corretivas e não deixar com que aquele erro, com que aquela falha se repita de forma sucessiva. E a gente assim melhore a nossa produtividade dentro das questões de segurança e, inclusive, do produto final, aquele produto que é produzido dentro daquele processo. Isso a gente vai ver no nosso próximo encontro, que vai trazer a ferramenta chamada 5W2H. Essa foi a nossa inserção de hoje aqui no CONACET. Um grande abraço a todos, até a próxima e valeu!